Falávamos agora há pouco que aquela senhora muito gentil, que fez aquela emboscada lá com o humorista em um prédio aqui na Barra Funda, pode ser expulsa do condomínio. Ela pode ser tocada para fora, mesmo sendo dona do apartamento, mesmo estando em dia com todas as suas contas, com as taxas condominiais, mesmo estando pagando o IPTU direitinho. Ela demonstrou um comportamento ali que, entendem os seus vizinhos, não é condizente com o que eles, e suponho qualquer pessoa, espera de uma sociedade saudável, de uma pequena comunidade saudável. Encomendamos aqui a nossa produção, uma entrevista com um especialista em direito imobiliário. É um assunto que sempre mexe com todo mundo, né? Porque todo mundo tem vizinho, praticamente sem exceção. Mesmo quem mora em zona rural tem um vizinho, ele só fica mais distante. E a nossa produção, muito eficiente, entrou em contato com o advogado Rodrigo Carpati, especialista em direito imobiliário e presidente da Comissão de Advocacia Condominial da OAB de São Paulo. Agradeço demais a disponibilidade. Rodrigo, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Megali. É um prazer falar com a Band News mais uma vez. É uma situação extremamente complexa, como você muito bem colocou. Nós precisamos entender como se viver em sociedade. Situações como essas são incompatíveis e podem sim fulminar na exclusão do convívio dessa senhora, do seu filho, da sociedade, daquela micro-sociedade que é o condomínio. Então vamos lá, quais são as situações em que uma pessoa pode ser expulsa de um condomínio, mesmo sendo dono do apartamento ou da casa? Então a gente precisa apenas esclarecer alguns pontos. A lei não traz a possibilidade de exclusão. Exclusão seria algo como se aquele bem pudesse ser levado à asta pública e mudar de proprietário. Isso ocorre num caso de não pagamento de IPTU, condomínio. Essa situação é prevista como a perda da propriedade. O que nós estamos falando, e é o entendimento dos tribunais, é de casos de privação do uso da propriedade. Ela pode sim, em situações extremas, entendo que essa é uma situação extrema, ser impedida de conviver dentro daquela comunidade em função da incompatibilidade do comportamento antissocial que ela e o seu filho têm demonstrado dentro do condomínio. Então, ela seria, depois de um processo legal, de um devido processo legal, não é uma medida administrativa, ela seria impedida do uso pleno daquela propriedade. Ela teria a propriedade, mas ela não poderia usufruir daquela propriedade. Ela poderia alugar para um terceiro ou, eventualmente, vender e se desfazer, mas por vontade própria e não por uma obrigação legal. A Sheila fez uma pergunta boa fora do ar aqui que eu queria que a gente repetisse. Porque nesse caso, né, e isso pode ser aplicado a outros, a gente está falando de alguém que cometeu um crime, mas ainda não foi condenada, né? A justiça ainda vai, tem um processo que ainda vai correr. Quando o condomínio faz isso, ele se sobrepõe ao que manda o rito legal. Pode o condomínio fazer isso? Ela cometeu um crime, mas ainda não foi julgada por ele, não está pagando por essa pena. O condomínio se antecipa assim? Como funciona isso? Por princípios constitucionais, Sheila, ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal, seja administrativo, seja no âmbito judicial. Não, o condomínio não exclui, ele apenas pode aplicar multas que vão variar de 5 até 10 vezes o valor daquela cota condominial, e pode, em deliberação assemblear, manifestar o interesse de que aquela pessoa não conviva mais em função daquelas situações anteriores. Então, até mesmo a aplicação da multa administrativa requer que aquela pessoa tenha o direito de se defender. Aquela assembleia, aquela pessoa também pode comparecer com advogado ou sem e realizar a defesa. Após essas questões administrativas que não excluem o convívio, apenas exacerbam aí a necessidade de uma exclusão, o condomínio ingressa com uma medida judicial para que aquele condômino seja privado da utilização plena daquela propriedade. Ou seja, a Assembleia apenas manifesta aquilo que os condôminos decidirem, mas não sai de lá já deliberando que aquela mulher não pode mais viver ali, é isso, né?
ela pode até administrativamente se manifestar nesse sentido, mas não tem valor legal. O que legalmente ela pode fazer, a Assembleia, é aplicar multas, desde que sejam embasadas, fundamentadas e com o devido respeito ao processo legal. Pode, inclusive, se manifestar para exclusão, mas não tem efeitos legais. A exclusão do convívio, conforme eu disse anteriormente, ele só ocorre por medida judicial. É porque a convenção do condomínio, ela tem que respeitar as outras normas maiores, né, digamos assim, hierarquicamente falando. Agora, a Sheila também, fora do ar, ela estava toda falante aqui, e colocou uma outra questão com relação à pessoa que não comete um crime, mas que tem atitudes antissociais, por exemplo, né, Sheila, maltratar animais. Isso também é passível de algum tipo de punição, multa? Isso tem que constar abertamente ali na convenção do condomínio? Como lidar com esse tipo de situação? Carla, isso é muito interessante, porque situações como essa, extremas, elas sempre são importantes do ponto de vista legal para mostrar a necessidade, a dificuldade de um caso prático ser levado à exclusão. São casos esporádicos, existem alguns precedentes, mas esse dia a dia que é muito difícil para o gestor e ocorre constantemente, é aquele infrator que, como você muito bem colocou, maltrata o animal, para o carro fora da vaga, xinga o vizinho. Então, são situações que não são, por si só, graves, mas que atrapalham o convívio daquele condomínio, a harmonia daquele condomínio. E, para isso, o Código Civil prevê, sim, o convívio, aquele condômino que, de forma reiterada, comete situações antissociais. Então, a situação antissocial, ela pode ser uma situação extrema, como nesse caso que nós estamos acompanhando do humorista, como uma situação menor, mas mesmo aquela situação menor é passível de medida. O constante incômodo, constante desconexão no convívio com a comunidade, com aquele condomínio, pode também acarretar em situações extremas de exclusão. O que ocorre é que a justiça, ela também não pode ser, ela precisa de embasamento, ela não pode ser injusta, ela não pode excluir alguém sem provas e sem o devido processo legal. Mas essas situações, elas são sempre posteriores, né? Primeiro, a pessoa atrapalha muito a comunidade, causa uma situação de sabor muito grande para depois ter uma medida de privação. Diferente de um caso como esse, que muito bem acertada a justiça já em âmbito administrativo, a delegacia de polícia já entrou com uma medida restritiva e interrompe aquela situação extrema e aí trazida, são imagens aí inaceitáveis, uma situação inconcebível de discriminação claramente em função da cor do humorista. Eu tô lembrando daquele prédio, daquela história da Madonna, que tentou morar no edifício Dakota, né? Onde moravam John Lennon e a Yoko Ono, e ela não foi aceita. Falou, aqui você não pode, não, mas eu tenho dinheiro e tem uma pessoa que tá querendo, não, aqui você não vai entrar, a gente não quer. O próprio John Lennon só morava lá porque ele era casado com a Yoko Ono, não o contrário. A Yoko era filha de banqueiro japonês, ela fazia parte da realeza, digamos, de Nova York. Ele não, ele era um personagem controverso. E lá as pessoas se dão esse direito de não aceitarem pessoas em seus condomínios e de expulsarem se entenderem que o comportamento não é adequado, sem precisar passar pela justiça, sem nada. É o próprio condomínio que decide. Então aqui, no Brasil, não é assim, né, Carpati? No Brasil, nada acontece sem uma palavra da justiça. Infelizmente não, Megali. Não? Nós temos a diferença lá a gente tem a common law e aqui a civil law. Então, lá, você inclusive, nos Estados Unidos, você pode criar dentro do regimento que vai reger as normas condominiais, que uma família que tenha mais de um filho não pode morar naquele condomínio, ou que tenha um animal não possa morar naquele condomínio. Então, aquelas regras, e entendo que de forma acertada, porque o que traz muito conflito dentro dos condomínios
você tem um condomínio de 10 torres, numa torre de 30 metros e a outra de 200 metros, e os interesses não são coincidentes. Então, numa unidade eu tenho uma pessoa com perfil, na outra em outro, e isso gera conflito. A partir do momento que eu consigo estabelecer, desde que não tenha qualquer tipo de discriminação, uma comunidade que possa conviver de forma harmônica por ter interesses iguais, isso minimiza com certeza o grau de problemas. Dentro do nosso ordenamento, isso não é possível. Qualquer tipo de medida que impeça, por exemplo, um artista de morar naquele prédio, uma pessoa que tenha mais de 2 filhos, uma pessoa que tenha mais de 2 cachorros, isso é considerado pelo nosso ordenamento discriminação e não é praticável na nossa legislação brasileira. Bom, para quem ligou o rádio agora, a gente está conversando com o advogado Rodrigo Carpati, que é especialista em direito imobiliário, para falar sobre a situação. Está marcada para segunda-feira a assembleia do condomínio que pode decidir o futuro de Elizabeth Morrone, aquela mulher que cometeu o crime de injúria racial, né, no edifício contra o humorista Ed Júnior. Carpati, como é que vai ser essa assembleia? Quantos moradores têm que estar presentes nessa assembleia que pode decidir se ela vai ou não continuar morando ali, ou pelo menos sugerir, né, que ela se mude? Então, vamos lá. Eu não tô vendo o edital, não passou por mim essa assembleia, mas essa assembleia ela não vai definir. O que ela pode definir é uma aplicação de multa de 5 ou 10 vezes. Para isso, o quórum tem que ser de 2/3 para uma multa de até 5 vezes e para uma multa de 10 vezes, 3/4 dos condôminos restantes. Nada impede que uma assembleia, por maioria simples, inclusive, se manifeste no sentido de deixar claro que aquela pessoa não tem condições de conviver dentro daquele condomínio, e isso vai ser levado em conta numa ação civil que vai provavelmente ser proposta pelo condomínio para restringir os direitos daquela senhora, e não a exclusão. A exclusão do convívio, tecnicamente, ela não vai ser impedida ela não vai perder, aquele bem não vai para a asta pública, ela vai ser impedida de usar, por exemplo, um dos requisitos da propriedade, que é a posse. Ela vai poder, eventualmente, vender ou alugar, mas para isso a justiça precisa se manifestar seguindo o devido processo legal. Muito bem, Rodrigo Carpati é advogado, especialista em direito imobiliário, presidente da Comissão de Advocacia Condominial da OAB de São Paulo, e gentilmente nos atendeu assim meio de supetão nessa programação de terça-feira aqui da Band News FM. Rodrigo, um abraço para você, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Obrigada. Viu, Carla? Viu? Cuidado, tá? Viu, Megali? Antissocial. Isso eu sou mesmo. Mas no bom sentido, no sentido do cara que fica quietinho, discreto. No elevador nem puxa muito aquele papo. Ai, nossa. Não, calor, ele vai educado. Né? Mas quando eu sou provocado, aí eu falo Você bastante. reage. Eu reajo e falo bastante. Sou gentil. Gente, mas não busco muita amizade. Eu não. fico impressionada. Toda vez que a gente faz qualquer entrevista ou fala de questões condominiais, eu sempre encontro algum ouvinte que morava ou mora no meu condomínio. É porque o seu condomínio também, né? Cheio de rolo, né? Sai de baixo, né? O que tem de rolo é impressionante. Tem um ouvinte a família aqui. Antibes mora ali. Só tem treta ali, né? Zorra total. Caramba, né? Só tem treta no condomínio da Sheila. Gente, eu morava no condomínio da Sheila, não vou dar o nome aqui, tive que abrir até boletim de ocorrência contra uma vizinha que começou com ameaças e tal. Foram 5 anos, o condomínio não fez nada, e aí no final a pessoa decidiu se mudar. Uhum. Imagina? Ela se mudou antes que acontecesse uma tragédia. Foi o que ela escreveu, né? exatamente. Caramba. A saber, não era eu a vizinha, evidentemente, né? Enfim, mas estava trocando uma ideia com ela. Chegou uma mensagem aqui de um ouvinte que falou o seguinte: a minha vizinha reclamava que o ar-condicionado da minha casa estava pingando no apartamento dela. Eu não tenho ar-condicionado. O Ed Júnior disse que recebia ligações, e a gente não tem nenhuma razão para acreditar que seja mentira, ligações de madrugada para ele parar de fazer barulho, ele estava dormindo. Então, Eu já recebi essas também. Esse tipo de loucura com que você tem que lidar. Pois é. E eu, em compensação, um desses fins de semana, É eu você tava que liga, né? eu tava na varanda batendo papo com a Ana, sábado à noite. A Ana foi dormir, eu falei, vou ficar mais um pouquinho, ouvindo música bem baixinho, mas bem baixinho mesmo. Eu sou um ótimo vizinho. E, cara, começa uma
treta Ah, de política. meu Deus do céu. No andar de cima. De política? Sério? De política, de eleição presidencial. Cara, que delícia. Uma treta Cara, que delícia. daquelas. O pessoal já tava alterado, já era coisa de meia-noite e meia, Sábado à meia-noite e noite, meia, né? sabadão. Cara, foi bonito de ver, viu? É um perigo isso, né? É terrível. A Gente. qualquer momento vai passar um voando aqui pela janela.